Chegou o momento da gente falar da saúde da mulher e o assunto de hoje, infecção urinária e candidíase. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, estima-se que pelo menos 150 milhões de pessoas sejam afetadas por infecção do trato urinário todos os anos. Essa infecção é uma das mais comuns, principalmente em mulheres. Já a candidíase é uma infecção causada pelo crescimento excessivo do fungo na região genital e pode acabar provocando sintomas de infecção urinária. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa com ele, o nosso ginecologista, Dr. Fabiano Serra. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa. Obrigado, Abi. Eu Super fico feliz muito sabendo que feliz. teve um monte de festa aí semana passada. E eu tenho até Só um comemoração. recado. Ah. A gente foi tirar foto com as pessoas que estavam aqui e várias das mulheres, eu achei muito bonito isso, falaram que gostam muito das nossas entrevistas sobre a saúde da mulher. Olha. Algumas mulheres falando do puerpério. A Biane é uma época tão complicada, tão desafiadora, então é gostoso quando vocês falam sobre isso. Eu achei falar muito mais, bonito. né? Vamos falar mais, pessoal de casa. E eu achei gostoso elas falarem sobre isso, sabe? E aí teve uma outra que falou que ela acha que a gente empodera as mulheres, falando, eu preciso, né, aceitar, estou doente ou não, ir ao médico. Eu falei, poxa, que gostoso isso, né, doutor? É bom fazer essa diferença, né? De alguma Não é? forma, que a gente atue ali, ainda que pequenininho em cada uma que está assistindo a gente, isso já faz toda a diferença, né? Com certeza, eu fiquei muito feliz. Falei, vou passar para o doutor esse recado. Maravilha, obrigado. Obrigado mesmo. Doutor, quando a gente fala de algumas doenças, quais seriam as mais comuns? A gente tem duas aqui. Elas são as mais comuns ou tem outras? De fato são, mas existem outros corrimentos que também são frequentes. A vaginose bacteriana, por exemplo, é um corrimento super frequente, mas ela não dá sintomas como o da infecção urinária. Por isso que eu acho que a gente vai focar hoje basicamente na infecção urinária e na candidíase. Quando acontece a infecção, doutor? Bom, a infecção urinária, ela pode acontecer em qualquer fase da vida da mulher, né? Na verdade, a mulher, por ter a uretra muito curtinha, ela é mais predisposta a ter infecção urinária do que os homens. Homens, em geral, vão ter infecção urinária somente quando tiver uma hiperplasia da próstata, que é quando a próstata cresce muito, e aí faz uma parada da urina, né? E aí tem esse risco para homem. Mas como o homem tem a uretra comprida, porque tem o pênis, obviamente, ele acaba sendo protegido contra a infecção urinária. Já a mulher, em qualquer fase da vida, está ali susceptível, mas principalmente quando ela inicia a vida sexual. E além disso, doutor, teria algumas outras coisas que causam, por exemplo, remédios, alguma doença também pode ser predisposto a isso? A infecção urinária em si, não. A candidíase, sim. Tá? Agora, é claro que a gente tem que saber as coisas que levariam à infecção urinária, as coisas que a gente pode fazer no dia a dia, que as mulheres podem fazer no dia a dia para prevenir. Sim. Então, o que seria isso? Tomar bastante água, porque toda vez que ela toma bastante água, ela lava o trato urinário. Então, aquelas bactérias que estão ameaçando subir ali pelo canalzinho do xixi, essas bactérias são jogadas para fora e nem chegam até a bexiga. Legal. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, sempre que for ao banheiro, nunca limpar de trás para frente, porque se limpar de trás para frente vai trazer sujeira da região perianal ali para a uretra e pode subir bactérias pela uretra. Então, sempre de frente para trás. Idealmente, lavar, tá? Então, sempre lavar e depois, na hora de secar, de frente para trás. Fazer xixi depois da relação sexual também é super importante, porque o ato sexual, ele tem contato com a uretra de alguma forma, né? E essa bactéria pode acabar sendo levada até ali. Então, quando ela faz xixi depois, aquela lavagem da uretra também faz parte. Então, são pequenos detalhes aí que podem ajudar muito a prevenir a infecção urinária. Doutor, eu já cheguei a ouvir que quem tem diabetes geralmente pode ter mais infecção urinária. Isso tem a ver ou não? Tem a ver, é verdade. Porque pensa que a urina de um diabético ela é docinha, ela tem açúcar. E açúcar é substrato para a bactéria. Então, esse açúcar ele pode ser utilizado como fonte de energia. Então, por isso que as mulheres que têm diabetes têm mais predisposição a ter infecção urinária. Esse é o ponto. E uma coisa que é importante também, Abi, sabe aquelas mulheres que trabalham muito, às vezes sentada, e demoram para fazer xixi? Segurar o xixi, Segurar o doutor. xixi é péssimo. Então, assim, o ideal é cada, 2, 3 horas ir lá fazer xixi, não esperar ficar ali abarrotada de xixi para ir ao banheiro, né? Espera realmente só o suficiente ali, começou a sentir vontade, vai, faz um xixizinho ali, que isso vai prevenir também a infecção urinária. Nas gestantes, doutor, também acontece. Por que acontece geralmente a gestante ter uma infecção? Porque a gestante, além de ter um encurtamento ainda maior da uretra, por causa do sobrepeso da barriga, ela tem um hormônio que é a progesterona, que faz com que a uretra ela fique menos protegida, é como se ficasse mais susceptível às infecções. E a própria gestante, por si só, já tem essa susceptibilidade maior às infecções. Então, na gestação, inclusive, a gente tem critérios diferentes para diagnóstico.
Na população geral, existe um cenário que a gente chama de bacteriúria assintomática. O que seria isso? Se eu fizer uma urocultura sua hoje, Abi, e tiver alguma bactéria ali, eu não preciso necessariamente tratar se você não está grávida e se você não tem sintomas. Tá. Eu só vou tratar na mulher adulta não grávida se tiver sintomas. Então, eu encontrei uma bactéria ali e não tem sintoma, só vou observar, tá? Na gestante, se eu encontro uma bacteriúria assintomática, essa mulher que não tem sintomas, aí sim, essa mulher eu preciso tratar. Porque o risco dela fazer um quadro grave, que a gente chama de pielonefrite, que é quando a infecção sobe para os rins, é muito alto na gestante, porque ela é mais susceptível. Então, por isso, a gente tem uma atenção muito redobrada nessas gestantes. Inclusive, a gente faz de rotina uma urocultura no primeiro trimestre e no terceiro trimestre. E, doutor, quais são os sintomas? Porque geralmente a mulher fala, eu acho que eu estou com sintomas de trato urinário. O que geralmente causa esses sintomas? Vamos lá, a gente tem duas sintomatologias principais. Quando a gente tem uma infecção urinária baixa e quando a gente tem uma infecção urinária alta. Vamos entender a diferença. Tá. A baixa é aquela cistite. É quando a bactéria comete ali a bexiga, mas ela não subiu para os rins, ela está só na bexiga. Então, quando ela atinge a bexiga, é aquela sensação de que você foi ao banheiro, mas não esvaziou tudo. Então, sai do banheiro com aquela vontade, poxa, ainda tô com vontade de fazer xixi. E que vai toda hora ao banheiro, né? Uma sensação de vontade de ir ao banheiro a todo momento. É o que a gente chama de tenesmo vesical, que a gente tem uma sensação de que realmente não fiz tudo, tem aquela sensação de plenitude vesical. Tá? Então, esses são os principais sintomas. E ardor para fazer xixi. Então, o ardor no canalzinho do xixi, quando a urina está saindo, também é um quadro da infecção urinária. Tá, e para chegar a pielonefrite? Aí, se chegar a pielonefrite, aí é um quadro muito mais grave e mais sistêmico. Então, a mulher, em geral, começa a ter febre, né? Febres geralmente altas, acima de 38, 38,5. Pode ter dor lombar. Às vezes a gente tem um exame que a gente chama de Giordano, que a gente dá um totozinho nas costas. Isso dá uma dor absurda na paciente, principalmente do lado acometido. Ela tem um quadro de mal-estar, tem náuseas, vômitos e muitas vezes a gente precisa internar essa paciente, na maioria das vezes. Então dói muito. Dói muito. Não só dói muito, como é um quadro que a gente considera potencialmente grave. É um quadro em que a gente, se não cuidar, pode passar rapidamente para um quadro septêmico, né? Que seria aquela infecção generalizada. Então, a pielonefrite é um quadro bem mais grave que a gente tem que ter atenção. Uau. Léo tem uma perguntinha. Vamos lá. Doutor, você tocou no assunto em relação a recém-nascido, tudo. Essa bactéria, né, tem alguma coisa a ver em relação à passagem do bebê na hora do nascimento, em relação ao nitrato de prata? Tem alguma relação essa bactéria com outro tipo de bactéria, não? Pergunta legal do Léo, viu? Na verdade, Léo, para a infecção urinária do bebê, não. Então, essa passagem do bebê pelo trato genital, ele é muito importante porque ele já faz a primeira flora bacteriana do bebê que vai ser muito saudável ao longo da vida. A questão do nitrato de prata é para a prevenção ou tratamento, né, da clamídia, que é uma bactéria sexualmente transmissível, que às vezes pode acometer o colo da mulher, mas pode também estar no trato urinário. Então, essa é uma infecção sexualmente transmissível, que ela é relativamente frequente, né? Hoje em dia a gente tem possibilidade de investigar essa infecção através de um exame junto com o Papa Nicolau. Então, na mesma coleta do Papa Nicolau, eu posso mandar isso para exame e investigar se tem clamídia ou não. Então, existe essa possibilidade, mas são coisas diferentes da infecção urinária e isso é uma infecção sexualmente transmissível. Inclusive, a clamídia no homem, principalmente, causa um quadro como se fosse de infecção urinária, dá essa sensação de ardor também, mas pode sair, inclusive, alguma secreção pelo pênis. Que interessante. Doutor, quando a gente fala de tratamento de infecção urinária, porque tem gente que tem ela por repetição. Tem. Como é que funciona esse tratamento? Vamos lá. Primeiro, entender o que é a infecção urinária de repetição. Se a mulher tem 3 ou mais infecções ao longo do ano, ou tem 2 infecções ou mais em um semestre, a gente vai falar que essa mulher tem infecção urinária de repetição. Para a gestante é diferente. Para a gestante, se ela tiver 2 bacteriúrias assintomáticas, que é aquela que não tem sintoma nenhum, ou 2 infecções urinárias, durante a gestação a gente vai falar que ela tem infecção de repetição. Ou ainda, se ela tiver uma infecção urinária, né, na gestação, mas ela tiver um histórico de infecção urinária de repetição, essa mulher também vai ser considerada com infecção urinária de repetição. Então, esses são os critérios diagnósticos. Quando a gente tem um cenário como esse, a gente tem que investigar outras causas. Por que essa mulher está tendo infecção urinária de repetição? Ela já foi orientada sobre as coisas que ela tem que fazer para prevenir a infecção? Se já foi, existe alguma coisa além que eu possa orientar? E depois, algumas pessoas, algumas mulheres vão precisar do que a gente chama de profilaxia. Então, existe um tratamento em que a gente pode, eventualmente, usar o antibiótico ali durante 6 meses, ou então, aquelas que se infeccionam geralmente após relação sexual.
toda vez que ela tiver o ato sexual, ela vai lá e toma um antibiótico. Só naquela situação. Então, teve relação, toma um antibiótico, já para prevenir. Então, existe essa possibilidade também. Aí, cada caso vai ser um caso, mas tem tratamento. Boa. Tem perguntinha no Instagram. Vamos lá. Temos perguntinha para o doutor, vamos ver aqui, ó, da Defásio. Oi, boa tarde, doutor Fabiano. Existe alguma bactéria que causa microhematúria, dor, inflamação e nódulos benignos na bexiga e uretra, mas que não aparece na urocultura? Boa pergunta, obrigado, viu? E aí, doutor? Então, não tem ideia. Na verdade, assim, se a gente tiver um quadro de microhematúria, a gente pode ter um quadro que a gente chama de cistite hemorrágica, tá? Que aí são sangramentos que acontecem pela urina. Mas, em geral, se a gente fizer uma urocultura e for bacteriana, a gente vai encontrar a causa, qual bactéria que está envolvida nessa hematúria. Então, assim, a gente tem que avaliar, porque bexiga é um negócio muito sério. Principalmente se for uma pessoa mais idosa com um quadro como esse, a gente tem que pensar no câncer de bexiga, tá? Que é uma das causas também que a gente tem que ficar bem atento aí, principalmente se for fumante. Se for fumante, idosa e tiver sangramento na urina, temos que sempre pensar nessa possibilidade. Pode ser uma cistite hemorrágica, que um tratamento vai resolver? Pode, mas a gente também não pode descartar outras causas. E tem que ficar o alerta, né, doutor? Tem que ficar o alerta. Sangrou, algo não está Algo não nada está bom. normal. É isso. E outra coisa que pode aparecer sangramento na urina, que é interessante dizer, são os cálculos renais. Né? Verdade. Então, se tiver pedra, seja em qualquer parte do trato urinário, se essa pedrinha encostar ali e der um microsangramento, pode ser a causa da hematúria também. Boa. Tem mais perguntinhas. Vamos lá? Mais perguntinha para o doutor da Juliana Beloso. Boa tarde. A candidíase no climatério, ela tende a piorar? Porque tenho candidíase de repetição e não acertei bem um bom tratamento. Ela é de Rolândia, no Paraná. Obrigado, Ju, pela pergunta. Legal, Ju. Então já vamos perguntar o que é a candidíase, Vou doutor? falar um pouquinho de candidíase antes de entrar na pergunta da Juliana, né? A candidíase, Abi, é um fungo natural que existe já na vagina de todas as mulheres. Não existe mulher que não tenha a Candida albicans dentro da vagina. Só que por algum motivo existe uma desregulação daquelas bactérias que já vivem na vagina. E essas bactérias, elas morrem um pouco ali e o fungo super cresce, super prolifera. E essa proliferação do fungo é que vai causar a candidíase. E a candidíase causa sintomas desesperadores, né? Aquela mulher que tem uma coceira na região genital importantíssima. E às vezes vem acompanhado de um corrimento grumoso, parece um leite talhado. E essa mulher, em geral, tem muito desconforto e precisa de tratamento praticamente rápido, tá, Abi? Não é uma doença extremamente grave, tá? Não é algo que vai causar um grande problema, mas causa muito desconforto. E quem já teve candidíase aí sabe o que eu tô falando. E tem cheiro, doutor? Não tem cheiro. Não tem cheiro. É um corrimento completamente inodoro. Boa, doutor. E o tratamento, como faz? O tratamento, a gente tem a opção de usar a medicação via oral, tá? Então toma às vezes ali um comprimido em dose única, ou a gente pode usar creme vaginal ou óvulo vaginal. São as opções que a gente tem. Agora, tem uma coisa, Abi, quando as pessoas começam a ter muito candidíase de repetição... E aí, candidíase de repetição é um critério diferente. A gente vai falar quando tem mais de 4 candidíases no ano, 4 ou mais durante o ano. Durante o ano. Durante o ano. Então, teve 4 ou mais candidíases durante o ano, a gente vai falar em candidíase de repetição. E é interessante dizer que 75% das mulheres vai ter candidíase e 75% vão ter candidíase ao longo da vida. Pelo menos um episódio. Pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. Então, não é infrequente. Mas ok, a paciente teve uma candidíase de repetição. A primeira pergunta que eu sempre faço é, será que é candidíase mesmo? Porque existe um outro corrimento que chama vaginose citolítica, que mimetiza muito. Mimetiza que deixa parecido com a candidíase. E os mesmos sintomas. Então faz um corrimento grumoso, sem cheiro, dá às vezes ardência na vagina, coceira. Então pode ser uma vaginose citolítica. E muitos médicos não pensam nesse diagnóstico. E às vezes ficam tratando como sendo candidíase e esquecem de pensar na vaginose citolítica. Então você que tem candidíase de repetição, joga essa aí pro seu ginecologista ou pro médico que te acompanha para pensar pelo menos nessa possibilidade. E como que ele consegue fazer o diagnóstico sabendo exatamente, doutor? Em geral, a vaginose citolítica é um quadro que acontece pré-menstrual, tá? Então, existe um aumento da proliferação de lactobacilos, que são bactérias naturais da vagina, e a vagina fica muito ácida. E essa hiperacidificação da vagina faz com que cause desconforto como se fosse o da candidíase. E é interessante dizer, você falou no começo, que a candidíase pode dar sintomas de infecção urinária? Pode. Porque o que acontece? Acontece tanta irritação ao redor da vagina e ao redor da uretra, que quando o xixi bate ali, dá ardor para fazer xixi. E uma outra coisa interessante para dizer é que às vezes predispõe a infecção urinária. Por quê? Porque uma mulher com candidíase, ela fica com medo de fazer xixi porque vai arder, e por isso ela prende o xixi.
Então, uma mulher com candidíase tem predisposição à infecção urinária se ela começar a segurar o xixi. E por outro lado, se ela trata da infecção urinária tomando antibiótico, ela pode predispor à candidíase, porque a candidíase pode aparecer quando você mata essas bactérias naturais da vagina e cresce a população de fungo. Então, quando você toma um antibiótico para infecção de urina, você pode predispor à candidíase. Então, vocês veem que as coisas também têm um pouco de ligação, né? Então, uma coisa pode piorar a outra e vice-versa. E, doutor, como prevenir? Vamos lá, candidíase é um pouquinho diferente. Candidíase a gente tem que pensar no fungo. O fungo, né, Abi, quando a gente pensa em fungo, o que ele gosta? Calor, umidade. Né? Então, sempre que puder deixar realmente a vulva, a vagina, sem cobertura, né? Então, se puder dormir sem calcinha, quando for à praia ou à piscina, tirar o biquíni molhado tão logo desistir de nadar ou de ficar ali na beirinha da piscina, né? Então as mulheres às vezes passam o dia, viaja pra praia, né, Abi? Vai com biquíni de manhã, fica o dia inteiro com biquíni. É muito comum as mulheres voltarem da praia com candidíase, porque além do biquíni molhado, o sol também predispõe. Porque o sol, ele tem um efeito imunossupressor. O que isso quer dizer? Diminui a imunidade da mulher. Então, na hora que diminui a imunidade da mulher, tem um biquíni molhado, abafado, poxa, é fator de predisposição ali para candidíase, com certeza. Outra coisa que as pessoas às vezes não associam é o consumo de açúcar e de farinha branca. Legal, porque isso vira glicose. Isso vira glicose e também predispõe a fungo. Então, tudo que é açúcar demais vai predispor essas infecções. Então, mulheres diabéticas também têm mais risco. Mulheres que tomam antibiótico também vão ter mais risco. E aquelas que tomam corticoide, porque o corticoide também exerce esse papel imunossupressor. Então, essas mulheres também podem ter candidíase. Ai, atenção, minha gente. Tem mais perguntinhas, Vamos lá. Temos mais perguntas para o doutor, vamos ver aqui. Ana Paula, Rio de Janeiro. Estou com infecção urinária desde dezembro, já estou no quarto antibiótico. É melhor eu correr e me internar? Ana Paula, obrigado pela pergunta, viu? E aí, doutor? Então, para Ana, vocês lembram que eu falei? Isso já é considerado uma infecção urinária de repetição se ela tiver ali ou uma infecção urinária maltratada também, viu? Porque parece que ele não parou, né? Isso, também existe essa possibilidade. Então, muitas vezes nesses cenários, o ideal é que a gente repita a urocultura depois do término do tratamento. Então, tratou, depois de uma semana, repete a urocultura. Se ainda tiver bactéria, não é que reinfectou, é que aquela bactéria primeira ali provavelmente não foi curada ainda. Então, quando a gente pede a urocultura, ela vem também o antibiograma, que seria qual antibiótico que funciona bem para aquele tipo de bactéria. Então, baseado nisso, a gente tem que ver se o tratamento que você fez foi adequado ou não. E aí a gente tem que fazer esse ajuste, né? Então, a infecção urinária tem que ser levada em conta nesse sentido também. Boa, porque não é normal, né, doutor? Eu queria só responder a Juliana. Você lembra que ela fez a pergunta do climatério? Senão, tadinha, ela vai ficar sem resposta. O climatério. Eu pensei que era só de repetição, verdade. Se o climatério tem influência. Então, o climatério não necessariamente tem influência, mas o que pode influenciar? Se ela está sangrando muito, porque o climatério pode ter uma disfunção de sangramento e esses sangramentos exacerbados podem predispor a candidíase. Então, se você tiver com fluxo menstrual todo irregular aí, pode ser uma das causas da candidíase. E se você tiver diabetes, tiver outras comorbidades ou doenças que aparecem nessa fase do climatério, também pode ser outra situação. Boa, doutor. Tem mais perguntas? Vamos lá. Mais bomba. Doutor bomba aqui. Janaína, Rio Grande do Sul. Olá. Sou gestante de 29 semanas e sofro com candidíase desde as primeiras semanas. Já usei várias pomadas e não passa. Isso é normal? Obrigado, Janaína, pela pergunta. E aí, doutor? Janaína, infelizmente, quando a gente pensa em gestante, a gente tem um risco maior mesmo, Abi. A gestação por si só, ela causa aquela imunossupressão também que serve para infecção urinária, que eu falei. Então, a candidíase é a mesma coisa. Então, existe essa predisposição da gestante também ter candidíase. E, infelizmente, a medicação via oral, ela não pode ser utilizada na gestação. Então, só sobra o creme vaginal e o óvulo vaginal para a gente utilizar como tratamento. Agora, tá ficando de repetição, temos que analisar se tem outras causas, né? Aquilo que eu sempre digo. Se a coisa tá muito repetida ali, já fizemos vários tratamentos e não tá melhorando, vamos ver se a gente consegue melhorar os aspectos também de alimentação. De descobertura da região, de deixar ventilar, aquela coisa toda, né? Tem mulher que passa uma gestação inteira usando, por exemplo, absorvente. É isso que eu ia te falar. Porque aumenta o corrimento, etc e tal. Isso abafa. Isso pode ser uma predisposição para candidíase também. Aqueles de uso diário, doutor. De uso diário, exatamente. Isso predispõe e piora, porque abafa a região. Simples assim. Abafou a região, aumenta o risco. Boa. Tem mais perguntas. Vamos lá. Temos mais perguntas pro doutor. Vamos ver aqui, ó. É a Rose. Boa tarde, doutor. Minha mãe tem Alzheimer e agora prende o xixi. No exame deu infecção urinária.
Que faço para a mamãe fazer xixi, pois só faz quando a bexiga está muito cheia. Somos de Carnaubal, Ceará. Obrigado, Rose, pela pergunta, viu? Nossa, pergunta difícil da Rose, né, Abi? Porque, na verdade, assim, o Alzheimer é uma doença que é muito difícil porque a pessoa esquece mesmo, né? E muitas vezes, o que eu recomendo, Rose, pra você, então? De repente, lembrar sua mãe. Mãe, vamos fazer xixi? É uma situação que, às vezes, você vai ter que atuar dessa forma, porque, infelizmente, esses pacientes, eles se esquecem e só vão lembrar, realmente, quando estão com a bexiga extremamente plena. E o idoso, por si só, por estar menopausado na maioria das vezes, né? A idosa, no caso, tem mais predisposição também para infecção urinária. E a infecção urinária do idoso também tem um outro fator agravante que pode causar confusão mental. Então, para paciente que tem Alzheimer, pode inclusive piorar do quadro neurológico por conta dessas infecções urinárias. Nossa, doutor, que interessante isso. Mas aí trata a infecção e ela volta ao normal. Ela volta no estado normal do Alzheimer dela ali, né? Então, mas às vezes o idoso começa a fazer um monte de confusão mental, não sente nada, a gente vai investigar, ele está com infecção urinária. Olha isso, que interessante. E tratou, volta ao normal. Tratou, volta ao normal. Trata. Viu, Rose? Não, você fique lembrando, né? É isso. Mãe, xixi, né? Isso. Mãe, vamos fazer xixi, leva pro banheiro, né? Doutor, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo, agradeço, viu? É muito bom você estar aqui esclarecendo as dúvidas, as pessoas gostam muito. E você de casa aproveita para seguir o doutor na internet, @DrFabianoSerra, YouTube Dr. Fabiano Elisei Serra e o site doutorfabianoserra.com.br. Muito obrigado, Abi. Obrigado, pessoal. Obrigado, Léo.